Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre o gráfico de Renko, como são formados box, como definir o tamanho dos box para você operar no day trade, qual a diferença entre um gráfico de Renko e um gráfico temporal. E fica aí que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês uma estratégia matadora para fazer day trade utilizando o gráfico de Renko, mas logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Jean. E cara, sem enrolação, já vamos aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês aí tudo sobre o gráfico de Renko. Então olha só, já com o gráfico aqui na tela, eu tenho o meu gráfico de 5 minutos do índice futuro aqui no lado esquerdo. E no meu lado direito eu tenho o gráfico de 10 Rs do índice futuro. Olha só, a gente pode ver aqui os dois, tirando o zoom. Na formação do gráfico eles têm pouca diferença, porém o Renko, por ele ser um gráfico de ticks, né, um gráfico atemporal, ele acaba mostrando para nós aí mais detalhes do que aconteceu dentro de um candle de 5 minutos. Isso que é interessante no gráfico de Renko, você consegue às vezes entrar dentro do próprio candle de 5 minutos para ver toda a oscilação de preço que ocorreu. Bom, e qual é a diferença entre um gráfico temporal para um gráfico de Renko? O gráfico temporal ele é um gráfico baseado no tempo. Aqui no gráfico de 5 minutos, cada barra dessa é formada a cada 5 minutos. Então eu tenho o preço de abertura, o preço de fechamento e independente da oscilação do preço aqui, a cada 5 minutos eu vou ter uma barra, não interessa o tamanho dela, né? Já no gráfico de Renko, se não houver oscilações de preço, o candle não vai existir, ele vai ficar simplesmente ali parado, ele só vai se mover se houver oscilação de preço, tá? Que são 10 Rs. 10 Rs são 10 ticks de Renko, ou seja, o preço ele precisa se mover 10 ticks para que um novo box seja formado, tá? Se você não sabe o que é tick, tick nada mais é do que a variação mínima de um ativo. A gente fala que o índice futuro, o tick mínimo dele é 5 pontos, ou seja, ele varia de 5 em 5 pontos. Uma ação, a variação mínima dela é de 1 centavo, então o tick mínimo de uma ação é 1 centavo. Já o dólar, por exemplo, a variação mínima do dólar é de meio ponto, então a gente fala que um tick de dólar é igual a meio ponto. No caso aqui na tela a gente está olhando do índice futuro, então a variação de um tick de índice é de 5 pontos, tá? Que é a oscilação mínima que pode ocorrer em um ativo. Ele oscila sempre de 5 em 5 pontos, tá? Então olha só, eu tenho aqui na minha tela o gráfico de Renko, eu vou dar um zoom aqui, e cada box desse aqui, ele é um box formado a cada 10 ticks. Então a cada 10 ticks que acontecem, um box é formado. Porém, pessoal, se você for olhar aqui o tamanho do box, ó, e você pegar, vamos pegar uma marcação aqui certinha, ó, olha só, estou com o cruz aqui na tela, repara aqui no lado direito que você vai ver onde está o preço, tá? Então olha só, aqui ó, aqui ele está lá no 300, tá? Vamos pegar a oscilação dele aqui, ó, da máxima até a mínima, olha só, quanto que deu aqui, ó, 45 pontos. Ué, Jean, mas 45 pontos não seriam 9 ticks? Sim, cada box ele tem 9 ticks, mas para que um novo box abra, ele precisa oscilar 9 ticks mais um, por isso que é chamado de 10 Rs, beleza? Uma outra variação do gráfico de Renko aqui, esse gráfico de Renko, se você notar, ele não tem aqueles pavis que tem o gráfico de candles, mas dá pra gente colocar também, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, você vem aqui em candlestick, ó, e coloca aqui em automático, depois volta para candlestick, o Profit ele tem esse bug aqui, eu não sei porque que esses caras não corrigem isso, tá? Já estava em candlestick e ele não estava marcando os pavis. Mas beleza. Então olha só, quando que um box vira, né? Vamos dar um zoom aqui para ficar bem claro. A gente estava vindo aqui, ó, subindo, 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 subindo. Chegou aqui, ó, o preço ele tentou continuar a subir, deixou um pavio para cima e começou a descer, começou a descer, começou a descer. Quando que esse box vai virar? Com uma oscilação mínima de 10 ticks. Então, ele perdeu a mínima desse candle e veio oscilando aqui, ó. Quando ele oscilou, ó, quando ele oscilou 45 pontos, mais um tick, que ele tem que passar esse um tick para baixo, ele abriu um novo candle, ó, e ainda continuou descendo um pouquinho aqui. E depois voltou a subir, fechou um box acima, por quê? Porque a variação, ó, do ponto da onde ele abre, ele deu aqui, ó, 45 pontos, mais um tick para cima, aí ele fechou esse box aqui, beleza? Isso porque o gráfico é de 10 Rs, tá? Bom, entendido o que é o gráfico de Renko, como ele é formado,
quando ele vira o box, agora eu vou mostrar para vocês como definir o tamanho do renco para você utilizar para fazer day trade, tá? Uma regra básica que eu uso para definir o meu renco no day trade é o que? É pegar o meu gráfico do índice futuro no gráfico diário, né? Eu quero operar índice futuro no intraday, então eu vou dar uma olhada nele no gráfico diário. E aí, pessoal, tem um indicador que eu uso, que é um indicador de volatilidade, que é chamado de True Range. Esse indicador aqui, ó, tá? E eu deixo ele configurado por um período de 10, aritmético, tá? Se eu entrar aqui nas configurações, ó, você já vai ver, ó, período de 10, aritmético. Então, insere ele aí na tua tela e analisa ele no gráfico diário. Se a gente pegar aqui, ó, pessoal, ele está dando uma oscilação aqui em torno de 1.900 pontos, tá? 1.891. Então, como é que eu faço para calcular o tamanho do meu box? Eu uso uma regra simples, tá? Isso pode variar de acordo com a sua estratégia. Cada estratégia você tem que definir ela de uma maneira. Para o que eu faço no day trade, eu uso mais ou menos essa regra, mas também eu trabalho com algumas oscilações. Não é uma regra fixa, entendeu? Eu simplesmente coloco aqui para eu ter uma base do renco que eu vou trabalhar, mas também eu analiso outras coisas como a taxa de acerto da minha estratégia, como que ela está evoluindo, se está encaixando bem no mercado, para eu definir se o renco vai ser um pouco maior ou um pouco menor, tá? Então não é uma regra específica, mas dá já para você ter uma boa noção de qual renco você pode utilizar para fazer o day trade. Então olha só, tá dando, vamos jogar aqui 1.900 pontos na calculadora, 1.900, e eu divido os 1.900 por 250. E aí ele vai me dar um box adequado para eu estar operando. Ele deu um box aqui de 7,6. Você pode arredondar isso aqui para 7 ou para 8, tá? A real é que você vai ter que analisar qual box melhor está encaixando na sua estratégia, beleza? E agora fica aí que eu vou mostrar para vocês a estratégia matadora que eu uso para fazer grana no mercado utilizando o gráfico de renco, tá? Essa estratégia é a minha estratégia chamada de cash volátil, utilizando o meu indicador que eu criei chamado de Cash Bands. O que é a Cash Bands? Cash Bands nada mais é do que uma média central de 9 períodos, onde eu somo o valor do True Range, lembra o True Range que a gente viu agora aqui no gráfico diário? Somado ao valor do True Range e subtraído ao valor do True Range. Então eu tenho uma banda superior e uma banda inferior. E como é que eu utilizo ela? Eu utilizo para fazer compras quando o preço toca na banda inferior e vendo quando toca na banda superior. Então simplesmente eu espero o preço cair, compro na banda inferior, vendo na banda superior, compro na banda inferior, vendo na banda superior. Nota como essa estratégia, pessoal, ela é bem assertiva. Claro que ela toma stop como qualquer outra estratégia, tá? Quando o preço ele resolve fazer uma correção maior, ele vai tomar stop. Tomou um stop aqui, mas depois já embarcou 2 gains aqui, aí o mercado virou, ele estopou. Então é uma estratégia legal para quem está começando, por quê? Porque você já tem um ponto definido de entrada, o ponto definido de saída e o ponto também definido de stop. Eu tenho aqui embaixo o meu indicador, ó, chamado de Cash Bands histograma, que ele já mede para mim a diferença entre a banda superior e a banda inferior. Então, eu consigo já saber o tamanho do meu stop, que é exatamente a largura da banda. Ó. Eu pego essa largura aqui e jogo para cima. Então, se daqui até aqui eu tinha lá, ó, quantos pontos? 100 pontos, eu vou ter 100 pontos de stop. Tá? Como eu falei para vocês, essa regra de dividir o tamanho do True Range por 250, ela é uma regra, vamos dizer assim, genérica. Como eu falei, você tem que avaliar se ela está encaixando na sua estratégia ou não, tá? Nessa estratégia, o renco que está encaixando melhor agora, apesar de estar saindo um pouco da regra, é o gráfico de 6Rs, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que foi o dia de ontem, que era sexta-feira, o último dia da semana. Olha como essa estratégia acertou bem, cara. Esse dia aqui ontem foi muito top. Só que na sequência foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações vencedoras na sequência. Uma média de acerto, ó, de 90 pontos cada trade, tá? Aí o mercado virou, ele estopou. E olha só, já embarcou aqui, pegou mais 1, 2, 3, 4 gains na sequência. Então, pessoal, como eu falei, a regra de dividir por 250 é uma regra que você pode utilizar como base, tá? Mas não é uma verdade absoluta. Para essa estratégia, o que está funcionando melhor agora é o 6R. De repente, para uma outra estratégia que você vai utilizar, o 7R ou o 8R acaba ficando melhor. Então você tem que ver e analisar
o que é que está encaixando melhor na sua estratégia naquele momento, ok? Se você quiser saber mais sobre essa estratégia, tem um link aqui na descrição, onde você pode estar adquirindo esse indicador e essas regras de coloração aqui e o meu indicador histograma. Você vai levar também essas setinhas aqui de compra e de venda, ok? Tem um treinamento que eu desenvolvi para utilizar essa estratégia. No dia de hoje está sendo por R$ 76 apenas, mas esse valor eu vou aumentar ele, tá? E o que você vai levar nesse valor de R$ 76? Meu treinamento para aplicar essa estratégia, você vai levar a regra de coloração, você vai levar a cash bands, você vai levar a estratégia de execução, onde vai marcar para você aqui já no gráfico esses pontos de compra e de venda e o indicador do histograma. Ok, pessoal? Caso você queira fazer um teste, tá? Me manda um direct lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também o meu Instagram. Eu te mando a cash bands para você fazer o teste. A única coisa é que ela vai sem o histograma, vai sem a regra de coloração, mas você já pode fazer aí os seus testes e testar aí num ranking que você acha que é viável, beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa seu like para que eu possa levar a mensagem desse vídeo aí para mais pessoas. Forte abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.